Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre mantas. Como escolher a manta adequada para o trabalho que nós vamos fazer. Sempre é um grande problema nesse sentido, até porque a gente tem uma diversidade enorme de mantas e na hora da escolha a gente fica um pouquinho perdida. Então eu vou começar pelas mantas de estrutura. A gente sempre tem que pensar no seguinte: que trabalho eu vou fazer? É uma peça estruturada? É uma bolsa? É uma nécessaire? É um estojo? Uma carteira? Você tem que pensar o que textura, que toque na hora de pegar essa peça vocês querem ter. Eu quero uma bolsa, mas eu quero que ela seja fluida, que ela seja macia. Então vocês não vão usar uma manta de estrutura, vocês vão usar uma manta mais macia. Então tem que ir sempre imaginando como vocês querem que a peça fique no final. Então, se nós vamos trabalhar com uma peça estruturada, vou fazer uma carteira, vou fazer uma nécessaire. A gente tem as opções das mantas R1 e manta R2. Provavelmente vocês já conhecem, são mantas bem usadas no mercado, tem de diversas marcas diferentes. Então, a manta R1, ela tem, o R quer dizer que ela tem resina de um dos lados. Então, quando a gente pega a manta e toca ela, isso é muito importante. Na hora que vocês forem comprar a manta, sempre pedir para tocar, para olhar, antes de optar por uma, olhar as outras. Assim vocês vão tendo a percepção e na hora de montar um trabalho vocês já lembram, essa manta seria melhor para isso. E assim vocês vão conhecendo também. Até mesmo se na loja tiver mais opções, comprar um pedacinho de cada para vocês terem em casa, para na hora de fazer um trabalho já saber que é essa manta que eu vou comprar ou vou ter que ter para fazer o trabalho do momento, né? Então assim, vamos para a manta R1. R1 quer dizer, não é a espessura da manta, é sim a resina. O R vem de resina. O 1 quer dizer que ela tem resina apenas de um lado, o outro lado tem um toque mais macio e um lado tem um toque um pouquinho mais áspero. Essa manta ela tem tanto em 100 gramas quanto em 200 gramas. Isso sim é a espessura da manta. Então, quer um trabalho mais fluido, com pouquinha estrutura, vai para a manta de 100 gramas. Mais grossinho, manta de 200. Então, ainda tem essa questão da escolha da espessura. A manta R1, ela pode ser usada muito para... Eu vou dar alguns trabalhos que a gente usa muito ela. Para centros de mesa, trilhos de mesa, jogo americano. Isso que a gente não precisa de fluidez para cair. Então, em peças que não são utilitárias, a gente pode usar a manta R1 para essas peças, né? Toalhas, jogo americano, peças que ficam em cima da mesa e que não precisam de fluidez. A manta R1 é muito usada também para fazer as nécessaires, bolsas, estojos. E se a gente tem a manta R1 e precisa de um pouquinho mais de estrutura, nós temos outros materiais que, combinado com as mantas, pode dar estrutura. Tem um vídeo aqui no YouTube onde eu falo de materiais que ajudam na estrutura das peças. Então, vocês podem assistir lá e combinando esses dois materiais, a manta com este material, a gente vai ganhar efeito e estrutura ao mesmo tempo, tá? Então, temos a opção da manta R1. Depois, a gente tem a opção também da manta R2. O R2 quer dizer que a gente tem resina dos dois lados. Então, essa resina, isso também eu quero comentar, tanto na R1 quanto na R2, a resina, ela além de ela ajuda na estrutura da manta, mas também ela ajuda na hora de passar o tecido e fixar ele sobre a manta. Essa resina, ela
Com o aquecimento, ela derrete um pouquinho e ajuda a estabilizar o tecido sobre a manta. Mas não é somente essa a função da resina. A função da resina é sim dar estrutura para a manta e, consequentemente, dar estrutura para a peça de vocês. Então, a R2, a gente tem a de 100 gramas também e a de 200 gramas também. Então, na hora da escolha da peça, vocês vão optar por uma mais grossa ou uma mais fina. Muitas vezes a mais grossa a gente não consegue trabalhar na máquina doméstica, então tem que combinar a fina com um pouquinho com um material que vai ajudar na estrutura. Então tem que ir combinando isso para ficar confortável para vocês costurar e também confortável e legal para ficar estruturado a peça de vocês como vocês imaginaram. E esse tipo de percepção a gente vai pegando só fazendo e treinando. Vai ter peças no início que vocês vão fazer e não vai ficar legal, não ficou na estrutura, no efeito que vocês gostaram. Aí vocês vão evoluindo e trabalhando e com o tempo vocês vão conhecendo os materiais e vão tendo mais essa percepção de como escolher o material e a manta adequada para o trabalho. Então a manta R2, ela pode ser usada e é muito boa para quem quer bastante estrutura e para quem quer fazer peças como bolsas, mochilas, carteiras, que precisam um pouco mais de estrutura e que a gente mantém essa estrutura depois, tá? Então, nas mantas, essas mantas que eu comentei até agora, elas são 100% poliéster e além dessa opção com resina, a gente tem as mantas 100% poliéster, ó, bem macia, acho que dá para sentir no toque, que não tem, ela é só 100% poliéster e não tem resina nenhum dos lados. Essas mantas que não tem a resina e ela na hora de tocar elas, vocês sentem que ela é macia, elas servem muito para fazer mantas de sofá, colchas, trabalhos que vocês precisam um pouquinho mais de fluidez, até mesmo jogo americano, porque assim, ó, tem gente que gosta de um jogo americano mais firme e tem pessoas que gostam do jogo americano mais macio. Então vai depender do gosto também da pessoa. E outra coisa, se vocês optarem por fazer um quilt livre, um quilt decorativo de efeito na peça de vocês, se vocês optarem por uma manta que não tem resina, ela vai dar um efeito muito melhor. Vai ressaltar o efeito do quilt de vocês. Então já dá outro aspecto para a peça também. Então, dentro das mantas de 100% poliéster, a gente tem essas que eu mostrei para vocês são as mais usadas. Se vocês pesquisarem, tem muito mais opções, mas assim, eu estou mostrando aqui o que mais a gente usa e as melhores de encontrar no mercado também. Para quem gosta de trabalhos de patchwork, de fazer colchas, de fazer mantas de sofá, tem a opção das mantas e muitas vezes a gente acaba usando essas mantas também para combinar com as nossas peças, né? A gente faz uma bolsa toda na R2, bem estruturada, mas o bolso interno, um bolso externo, eu quero botar uma manta mais fina. Aí a gente tem outras opções também. Nas opções dessas mantas mais finas ou mais macias ou de outro material, a gente tem a manta de algodão. Ela é conhecida como a manta âmbar. Ela tem de diversas gramaturas, diversas espessuras, tem de 100, tem de 200. E dentro dessa gama de mantas de algodão, 100% algodão, a gente tem também a opção da manta de algodão de 100 gramas e 200 gramas com resina, que ela também é manta de algodão âmbar R1.
Então, de um dos lados tem a resina, que vai ajudar e facilitar na estabilização do tecido, mas ao mesmo tempo tu tem uma manta de algodão com um pouquinho de estrutura. Então, também tem essa opção. A manta de algodão, uma finalidade muito interessante dela é para fazer trabalhos principalmente para criança, para bebê, mantinha. Por ser de algodão, diminui o risco de alergia, então a gente procura já trabalhar com a manta de algodão para esse tipo de trabalho. Uma outra função bem interessante da manta de algodão é trabalhar para o quilt livre, o quilt decorativo. Geralmente a gente faz peças, essas mantas, colchas, a gente gosta de fazer um quilt. Quem trabalha com isso, a manta de algodão é bem interessante para fazer esse trabalho. A manta de algodão de 200 gramas, ela dá um efeito muito bonito no quilt, né? Porque ela é mais grossa. E além de tudo, se vocês vão usar essa peça, uma mantinha para se aquecer, ela ajuda muito para esquentar e dar conforto para quem vai usar a peça. Então temos a opção da manta de algodão também. Dentro dessa linha de mantas para ter fluidez, tem outra opção, e essa é uma opção que eu gosto muito, que é a manta jade. A jade, ela tem uma combinação de 50% de poliéster com 50% de viscose. E isso, ela dá um toque fantástico para o material e para o trabalho que vocês estão fazendo. Na minha opinião, eu uso ela muito para fazer quilt, para fazer trabalhos como toalhas, trilhos, que precisa de fluidez e que vou quiltar. E para quiltar, ela é excelente. Ela não tem resina, ela é uma manta sem resina, mas ao mesmo tempo, ela, por ter essa composição de poliéster com viscose, o tecido adere muito bem em cima dela. Essa é uma característica muito interessante, eu já testei e uso. Muitas vezes eu não preciso nem alinhavar o meu quilt, nem colar, nem usar cola temporária, porque o tecido já fica estabilizado em cima dela, possibilitando já começar a fazer o quilt. Então eu gosto muito dessa manta. Ela tem de 100 gramas, tem de 200 gramas e, além de tudo, dá um efeito e um caimento muito legal para as peças, principalmente quando a gente quer fazer peças que precisam em cima da mesa, um trilho que quer cair as pontas, uma toalha, mantas de sofá, colchas. É muito, muito legal mesmo. Então tem essa opção da manta jade. Também temos a opção de mantas que a gente chama de filon, acrilon, vocês devem conhecer. São essas mantas mais airadas que eu chamo. Se vocês perceberem, ela não tem uma trama tão fechada e ela é mais estufadinha, assim. Então ela tem mais ar entre elas e a fibra dela é bem aberta. Então ela também tem em diversos tamanhos e espessuras, de 80, de 60. E essa manta, ela é muito legal também para trabalhar com colchinhas, com trabalhos que tu precisa de um efeito mais de cobertor, de coberta, assim, que dê um efeito fofo na peça. Muitas pessoas que quiltam usam para fazer algumas técnicas de quilt, como o trapunto. Então essa manta eu estou mostrando para vocês porque ela é também muito usada e muito conhecida para fazer esse tipo de trabalho. É aquilo que eu já falei, é importante a gente ir conhecendo e tocando para saber, quando pensar no trabalho, saber o que escolher de manta para dar efeito no trabalho, como a gente deseja que o trabalho fique. Então, o conhecimento e ter a parte prática é muito importante para saber fazer essa escolha. Além de tudo, a gente tem as mantas que são os plumantes, as fibras de silicone, que são para fazer enchimento de almofadas e fazer até vira de agulha para ficar
aquele efeito da aplicação mais fofinha. Então tem essa opção aqui também, para quem não conhece, né? A maior parte das pessoas já conhece. Tem as opções das mantas, 100% poliéster com um revestimento de alumínio, as mantas térmicas para fazer lancheiras, para fazer bolsas para colocar marmitas. Então tem essas opções também. Isso tudo a gente encontra no mercado em diversas marcas, como eu já comentei com vocês. E tem as mantas que são 100% poliéster, eu já falei um pouquinho dela lá no vídeo onde eu falo de estruturadores, que são mantas bem prensadas, ó. Se a gente toca ela tem um toque parecido com cartolina, só que ela tem uma alta resistência, ela é de poliéster, ela aceita aquecimento, pode passar e ajudam na estrutura das peças. Então ela tá na categoria de mantas também, só que são mantas estruturadas. Então a gente usa essas mantas principalmente para fazer carteiras, para fazer peças que precisam ter a estrutura e manter essa estrutura. E para dar efeito, a gente pode combinar uma manta dessa estruturada com uma outra manta. A gente faz essa combinação, ela vai dar estrutura e ao mesmo tempo, na hora de fazer um quilt ou fazer um quilt reto ou só unir o sanduíche com o tecido, ela vai dar o efeito e ao mesmo tempo está estruturando. Então a gente pode e deve fazer essa combinação da manta com a manta de estruturar para dar esse efeito. Isso é muito interessante também. Tu pode usar qualquer manta em combinado com ela que vai funcionar muito bem. Então, gente, eu espero, assim, eu fiz um geral das mantas que a gente mais usa, que são importantes para os nossos trabalhos, e espero que vocês tenham gostado e deixa aqui nos comentários qualquer dúvida e sugestões que vocês têm sobre mantas, pra gente ir conhecendo e até pra gente vir a falar em outro momento. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que também vão gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.